Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da FIT, logo no começo de 2026, e vou fazer uma série aqui de vídeos dando algumas dicas para vocês. E a base dessas dicas é o seguinte: tiveram várias pesquisas, uma que eu vi, se eu não me engano, da IBM, citou que 78% das empresas planejam investir em IA generativa, que gere coisas, que faça conteúdo. Alguém se lembra de algum desses? A gente lembra, a FIT já está no mercado há bastante tempo, e eu lembro, inclusive, teve com a gente o boom do BI, Business Intelligence, quando todo mundo começou a querer gestão ao vivo, resultados. E as pessoas, será que se lembram dos problemas que aconteceram nisso? Da moda do BI? Então a gente está aqui para quê? Uma série de vídeos em que eu vou comentar do mercado, vou comentar de dicas, vou comentar de processos, tudo em linguagem leiga, para você entender e para você usar isso para a sua empresa de uma boa maneira. Muitas empresas usaram BI e estão melhores hoje. Muitas empresas vão usar IA, inteligência artificial, e vão estar melhores no futuro. Mas o que você precisa fazer para estar nessas empresas? Então aqui, de uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, algumas dicas e cuidados. Então, primeira coisa, o que aconteceu muito e vai acontecer aqui? Muitas vezes as pessoas veem uma ferramenta, e tem até uma piadinha que eu não posso reproduzir aqui no Facebook, no YouTube, nesse vídeo, mas o que seria isso? Como foi Business Intelligence? Como vai ser hoje inteligência artificial? Todo mundo quer investir, mas ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, todo mundo acha que os outros estão investindo, todo mundo acha que os outros estão na frente e, na verdade, ninguém sabe nada. Isso é muito comum, incluindo com inteligência artificial, tanto que muitos clientes que eu converso sobre o tema, eu vejo justamente isso. Não, porque está investindo, porque eu quero fazer isso. Tá, mas isso você sabe que não dá para fazer? Isso você sabe que para fazer vai ser extremamente complicado. A gente está falando de um projeto que vai virar na casa das dezenas de milhares de reais. Então isso é uma coisa importante que às vezes as pessoas não têm noção. O que dá para fazer? E um ponto importante, fazendo um paralelo com a questão de BI, sua empresa está pronta para isso? O que eu vi de muito problema no BI? Muitas vezes a empresa não estava pronta, mas não, eu quero um painel, eu quero usar o aplicativo tal, eu quero ter uma gestão ao vivo, mas a empresa nem sequer tinha os dados de maneira confiável. Então daí começava a fazer, deixa eu controlar minhas vendas, meu faturamento, o dado não estava confiável, o dado não estava pronto para ser retirado. Então a pessoa investiu para fazer algo que estava mostrando na tela o que não era verdadeiro. Eu quero ver meu custo, eu quero ver meu faturamento, quero ver também quanto que os empregados estão trabalhando. Não era verdadeiro aquilo, porque ela não tinha um bom método, um bom processo da coleta dos dados, do tratamento dos dados. A mesma coisa vale para IA. Eu quero automatizar meu atendimento para ter uma IA que vai responder para o meu cliente. Se você não tiver uma boa lista de produtos, se você não tiver os produtos muito especificados, se você não souber o seu segmento, não adianta nada. Você não vai conseguir responder para um cliente sobre seus produtos se seus produtos não estiverem muito bem estabelecidos, se você não tiver um bom banco de dados de produtos e assim por diante. Então, tem todos esses pontos que você precisa estar preparado para conseguir usar a inteligência artificial. Esse é um ponto muito importante que a gente também vai abordar nesses vídeos. E outros pontos bem importantes, como você vai fazer isso, com qual empresa. Casos que eu posso citar aqui, e por que eu posso citar? Porque são tantos, mas tantos que eu vi, que realmente alguém fala, igual o meu, você está falando do meu caso. Não, eu estou falando do seu e de mais 10 que eu conheço. Então o que aconteceu muitos casos disso? Não só a empresa não está pronta, mas muitas vezes pegava uma empresa que ia fazer isso, e a empresa que ia fazer não tinha estrutura para isso. Muitas vezes a pessoa pegava algo que era pelo sistema de assinatura. Então o que acontecia? Vou fazer com você, vai custar R$1.000 mensais. Passou um ano, olha, sabe aquele 1.000? Agora é 1.300. Já é um brutalmente, 30%. Quando a empresa foi ver, 4 anos depois, o que ela pagava 1.000, ela estava pagando em 4 anos, por exemplo, 2.500. Ou seja, um aumento de 2,5 vezes. Aumentou muito acima de qualquer inflação em 4 anos o preço que ela pagava. E o que aconteceu? Se ela falava, quer saber, vou cair fora porque ficou caro. A empresa, tá bom, só que os dados estão com a gente. Não que ela fosse vender, mas que você perde o que você tem. Tudo isso que você fez vai perder e vai sumir da noite pro dia. Então, e eu conheço vários casos, como eu falei, que isso aconteceram.
Então, muita gente lidou com empresas e começou a se ver quase refém das empresas. Porque chegou um ponto que ela não conseguia sair mais. Meu, esse sistema que eu peguei, essa empresa que eu peguei, essa parte que eu peguei de automação, estou sequestrado pela empresa. Eles aumentaram o preço muito nos últimos anos, só que se eu sair eu perco tudo. Eu de uma hora para outra eu não vou ter mais nada. E já tive clientes que me procuraram nesse sentido, então é por isso que eu sei vários. Tipo, olha, Fit, a gente está preso por uma empresa, você consegue substituir? A gente precisa substituir porque está muito caro. Então isso muitas vezes é um problema. E entra nisso também que muitas vezes a empresa oferece para vários. E daí ela não atende você. Um caso fictício, não posso citar os reais, né? De novo plural. Mas o que eu já vi muito? Ah, vou citar um fictício. Olha, eu tenho faturamento em real e dólar. Não trabalho com duas moedas. Meu sistema não trabalha com duas moedas, você vai ter que dar um jeito. Porque eu só vou trabalhar com uma. Então na hora que eu for mostrar a moeda para você, não vai atender. E mesmo assim, a pessoa ia, adaptava, e daí falava, e agora se eu quiser colocar, ou já vi todos esses, desde falar, você que se vire para colocar, até ver casos que a pessoa fala, não, a gente trabalha com duas moedas. Chegou na hora da implementação, parece até recentemente deu aquele caso, né, de Porto de Galinhas, que o pessoal fala uma coisa e cobra outra, igualzinho. Chegou lá no final e falou, olha, quem disse que a gente falou que a gente trabalhava com duas moedas? Não trabalhamos. Problema de vocês. Agora já passou 2, 3 meses, está com erro ainda, ou vocês vão jogar tudo que vocês desenvolveram fora porque a gente não vai resolver. A gente não falou que trabalhava com duas moedas, você pode provar? Eu vi casos, mais de um. Felizmente esses, também vão ser verdadeiro aqui, não foram muitos, mas mais do que um que isso aconteceu. A empresa falou, foi em reunião, não estava registrado, não estava gravado e o pessoal jogou depois. Não vamos fazer. Se você quiser abandonar o projeto inteiro agora que você gastou tudo isso, o problema é seu e a quebra de contrato é sua. Porque a gente não está escrito o que a gente ia fazer. Então já vi isso algumas vezes, que também é um problema. E daí às vezes a empresa chega, tá bom, então e pra gente ter uma moeda? Pra ter duas moedas, quanto que sai? Ah, pra ter duas moedas vai sair só 90% do valor do projeto extra. Não tô brincando. Teve um caso que era um campo que já existia, a pessoa simplesmente queria colocar o campo num dashboard, o campo já existia, já era preenchido, mas ele queria colocar no dashboard. Cobraram 12 mil. Falou, não, pra gente exibir esse campo aqui, no final, simples, num espaço que estava em branco já, a gente vai cobrar 12 mil. Por quê? Porque eles não queriam que o cliente aceitasse. Era padrão, os outros clientes não queriam ver aquele campo, ele queria ver, então olha, pra gente colocar o campo é 12 mil. E fora outros que eu vi. Então isso é uma coisa muito importante, que na hora de investir você tem que pensar. Porque senão daqui 1, 2 anos, igual várias empresas tiveram isso, isso é um dos motivos pelo qual o próprio BI decolou, mas não tanto, ainda hoje o Business Intelligence ainda patina em muita empresa, por isso. Porque pegou esse tipo de empresa, porque a pessoa não estava pronta por trás para fazer isso, porque de repente a pessoa teve que cancelar porque os custos começaram a explodir e ela literalmente perdeu tudo. Porque falou, eu não consigo mais pagar 2.500, eu estava pagando 1.000, 2.500, tá louco. Perdeu tudo de repente. Voltou literalmente para estaca zero. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Desde os seus preparos internos até os seus preparos dos seus fornecedores. Para garantir que eles são confiáveis, que eles não vão fazer isso com vocês. Então, comentando aqui, e eu diria até uma coisa, tem potencial? Muito. Não é à toa que 78% das empresas querem investir. Porque as pessoas estão vendo empresas ganharem com isso, e eu poderia até citar, mas fica para um outro vídeo, casos de sucesso, que a FIT já está trabalhando nisso, que a gente já está entregando para o cliente coisas envolvendo IA, coisas até envolvendo automação, até coisas que o cliente achou que precisaria de IA, a gente conseguiu fazer sem IA para ser mais efetivo. Isso eu explico também em outros momentos. Mas tem potencial para sucesso, muito. Só que precisa saber bem feito. Não faça como muitas empresas fizeram na onda do BI, que foram na onda, nossa, vou pegar um BI e vou fazer, deu certo no primeiro momento, e depois saiu na onda, né? Tomou o caldo, para usar a linguagem de onda, né? Foi ser arrastado pela onda, terminou na praia, com a prancha na cabeça. Então é isso, pessoal. Sigam os vídeos, vamos falar mais sobre isso aqui, e hoje foi isso do mercado. Continuamos depois, na próxima segunda-feira. Até mais.